Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E terminou agora há pouco aí, ó, o jogo do Corinthians e Flamengo, né? Primeiro jogo pela Copa do Brasil, na Neoquímica Arena. E, cara, assim, foi um empate. Eu tinha feito um vídeo aqui sobre palpites, eu falei que esse jogo seria um empate. Na verdade, eu errei um pouco no palpite, porque eu falei que seria de 1-1. E, na verdade, foi um empate de 0-0. Não faltou oportunidades de gols dos dois lados. Eu achei que a partida ela foi equilibrada. Eu achei que ela foi equilibrada na proposta de cada um dos seus times. A gente sabia que seria muito difícil o Corinthians enfrentar o time do Flamengo de igual para igual, subindo suas linhas, pressionando a saída de bola do Flamengo. Então o Corinthians tinha que utilizar uma estratégia tática de flutuação. Ora tinha que subir as suas linhas e tentar pressionar, como aconteceu. Ora tinha que recuar o seu time permanecer atrás, como também aconteceu. Tem alguns destaques aí, né? Teve duas tentativas bem claras de gol do Yuri Alberto. O Gil marcou muito bem duas vezes o Gabigol, que o Gabigol, né, pelo Flamengo, teve também as suas tentativas de gol. Teve a bola na trave do Davi Luiz. E eu, sinceramente, achei o Pedro, hoje, mal posicionado. Na verdade, eu não entendi muito bem. Eu não sou acostumado a assistir os jogos do Flamengo. Não assisto todos. Eu assisto os principais. Então não tem uma continuidade muito grande de jogos do Flamengo para poder falar isso. Só que eu achei que o Pedro hoje, ele estava um pouco descentralizado. Ele estava muito flutuando pela esquerda ali, caindo pela esquerda ali. E eu achei que taticamente não funcionou. Eu não sei qual que foi a estratégia ali que o Dorival quis colocar no time do Flamengo para o Pedro cair daquela maneira como ele estava caindo, mas você viu que faltava um pouco aquele centroavante de referência como a gente está acostumado a ver. Aquele centroavante de setores terminais, onde sempre é o último a receber a bola. A gente viu que hoje não tinha isso. E muitas vezes ele caía ali na marcação do Fagner, né? Era uma briga boa ali, no primeiro tempo foi uma briga boa dos dois jogadores, né? Tanto o Fagner sempre estava tentando marcar, estava tentando segurar o Pedro lá, embora, né, diferença ali de estaturas dos jogadores, diferença de características entre eles também, o Fagner fazia ali o que podia e o que conseguia para tentar impedir a dinâmica do jogador do Flamengo. Então eu entendi a estratégia que o Dorival propôs hoje. No primeiro tempo a gente viu um Flamengo basicamente 3/4 do primeiro tempo, o Flamengo ditando o ritmo da partida e sendo muitas vezes mais propositivo, tentando buscar mais o gol. O Corinthians trabalhava algumas erradas de passe do Flamengo e algumas retomadas de bola, só que muitas vezes no primeiro tempo o Corinthians não conseguiu encaixar isso tão bem. Por que não conseguiu encaixar isso tão bem? Porque quando o Flamengo errava a bola e o Corinthians tomava, parece que o Corinthians, tipo assim, se via meio que desesperado. O time parecia ansioso e acabava tocando essa bola meio como uma batata quente lá, um jogava a bola pro outro e no fim não terminava, não resultava em nada o lance. E aí outras vezes o Corinthians demorava para voltar, né? Às vezes o Flamengo estava vindo, né, no seu setor ofensivo, trabalhando ofensivamente a bola, e aí o Corinthians acabava pegando a bola, interceptando a bola, mas os seus alas demorava para voltar e o Corinthians não conseguia engatar um contra-ataque em velocidade. Um problema do Corinthians, dessa questão de velocidade, de retomada em velocidade, que já não é de hoje. E hoje o Roger Guedes eu acho que não fez uma partida boa. Hoje o Roger Guedes ele definitivamente não fez uma partida boa, porque faltou justamente essa velocidade em retomadas para o Corinthians. Então o Corinthians ia se recuando, e o Flamengo deixava meio que ali, né, o Corinthians nas cordas durante o primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, a gente observou que o Corinthians ele sai um pouco mais para jogar e propõe algumas jogadas mais perigosas no final do primeiro tempo. Então o Corinthians volta ali a ter um pouco de, digamos que, equilíbrio na partida e tenta espetar o Flamengo de algumas maneiras. No segundo tempo, o time se comporta muito parecido com o primeiro. O time do Corinthians continua atrás, continua errando as suas retomadas, continua conseguindo algumas jogadas esporádicas com o Yuri Alberto à frente, mas muitas vezes interceptadas de maneira pontual também pelos setores defensivos do Flamengo. Davi Luiz fez boa partida, fez uma boa partida, mandou até a bola na trave. Uma das maiores bolas de perigo ali do Flamengo veio do Davi Luiz, que foi justamente essa. E o jogo se desenrolava da mesma forma que no primeiro tempo.
Da mesma forma que no primeiro tempo. O Flamengo mais propositivo, mantendo mais a posse de bola e jogando mais em cima do campo do Corinthians. O Corinthians mais recuado e você já sentia ali o cansaço de certos jogadores. E aí é quando o Vitor Pereira começa a fazer mudanças. E cara, por mais assim que o Roger Guedes, o Renato Augusto, visivelmente não gostaram de ser substituídos, eu acho que as mudanças que o Vitor Pereira faz, elas complementaram bem o Corinthians naquele momento da partida. Porque ele entendeu que aqueles jogadores eles já não estavam mais tendo uma performance muito grande. E que o Flamengo iria começar a fazer as suas substituições. E quando a gente olha para o banco de reservas, o Flamengo tem mais banco de reserva que o Corinthians. Então, ele começa a mudar um pouco para trazer mais fluidez para o time do Corinthians. E o time do Corinthians ganha essa fluidez. Eu acho que com a entrada do Juliano, com a entrada do Matheus Vital, com a entrada do Gustavo, o Corinthians melhorou a sua movimentação e a sua dinâmica. Não ficou tão recuado, cedendo espaço para o Flamengo. Conseguiu também algumas jogadas interessantes, sempre com o Yuri Alberto projetado ali pela frente. E deixa o Flamengo um pouco mais incomodado. Realmente teve lances ali de perigo, que realmente o Santos teve que trabalhar e os defensores do Flamengo tiveram ali que também fazer uma marcação mais justa para não deixar o Corinthians tão livre. Mas basicamente foi aquilo, né? Uma parte do jogo, o Flamengo dominou, tocou a bola, foi até vaiado pela torcida do Corinthians, né? Mas eu acho que a estratégia do Flamengo era muito em cima disso e eu acho que esse resultado hoje leva a disputa lá para o Maracanã, o que o Flamengo esperava, e o Corinthians ele fica... Cara, o Corinthians não fez uma partida ruim, acho que fez dentro da sua proposta. Acho que foi isso. Agora, o que faltou no Corinthians hoje? O Felipão, ele falou numa entrevista que se o Atlético Paranaense tiver um equilíbrio contra o Flamengo, eles não vão conseguir vencer o Flamengo. E o Corinthians hoje... ele teve um equilíbrio contra o Flamengo, diferente da Libertadores. Na Libertadores o Corinthians não foi equilibrado. O Corinthians se adiantou demais. E errou taticamente. Hoje o Corinthians ele não errou taticamente. A final está em aberto, certo? Só que o Corinthians ele foi equilibrado hoje. Hoje o Corinthians jogou com equilíbrio. Equilíbrio tático, equilíbrio dinâmico. Então assim, faltou, sabe assim, faltou aquela jogada mais ofensiva, aquela jogada que seja talvez mais... Como que eu posso dizer? Me ajuda, amor. Como que eu faço? Ousada. É isso, ousada. Pedi ajuda aqui pra minha namorada, mas a palavra vem na cabeça. Faltou aquela jogada mais ousada por parte do Corinthians para desequilibrar. Porque o jogo hoje foi o retrato perfeito de um time que se defendeu muito bem, né, ali nos seus setores, com Gil, Balbuena, os caras defenderam bem, o Fagner, os caras defenderam muito bem. Com um time que é mais ofensivo e mais propositivo e fez isso. Manteve mais posse de bola durante o jogo e manteve mais o ritmo do jogo. Então foi equilibrado dentro das duas propostas. Faltou algo que desequilibrasse, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Corinthians. Boas oportunidades para as duas equipes e um placar aberto. Agora, se é vantagem para o Flamengo levar o jogo para o Maracanã, talvez seja porque ela vai estar com a sua torcida. Se é uma vantagem para o Corinthians ter segurado hoje aqui, também é porque muda aquele cenário de Libertadores. Então eu acho que está bem neutro. Coloca as opiniões aí, o que vocês acham disso e valeu!